boa noite. É um prazer estar aqui com os telespectadores da TV Assembleia. Meu nome é Arthur Lopes e há muitos anos eu trabalho com gestão de crise, auxiliando empresas que passam por algum tipo de dificuldade. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre direito recuperacional, que é o direito aplicável a companhias que estão em processo de reestruturação, estão em processo de recuperação dos seus negócios. Vamos falar um pouquinho dos instrumentos jurídicos disponíveis, porém eu vou tomar a liberdade de fazer um desenho um pouquinho mais amplo. Eu vou falar um pouquinho de todos os aspectos envolvidos nos processos de superação de uma crise empresarial. Basicamente, gestão de crise passou a ser um assunto de interesse geral, na medida em que o país experimenta um momento bastante peculiar da sua história, na medida em que a atividade econômica vem se retraindo, na medida em que nós temos uma série de indicadores em série que sinalizam um quadro mais agudo de dificuldade na área econômica. Mas, não obstante, há também um histórico nosso. O Brasil já passou por uma série de turbulências econômicas, nós já passamos por apreciação cambial, depreciação cambial, confisco, tablita, enfim. Os mais jovens certamente não conhecem essa realidade a que me refiro, mas os mais antigos certamente hão de se recordar. E no meio de tantas modificações, no meio de um turbilhão tão grande de acontecimentos, o empresário brasileiro ele acabou desenvolvendo uma sensação de invulnerabilidade. O sujeito passou por uma crise, passou por outra crise, passou por uma terceira crise, uma quarta crise. Ele, quando se vê com alguma dificuldade, ele aciona uma espécie de recall de sobrevivência e acaba entendendo que conseguirá sair da crise, conseguirá superar um momento adverso, assim como o fez no passado. Mas, infelizmente, nós estamos num momento econômico diferente, num mundo diferente, onde os organismos de crédito se integram, onde há uma concorrência que ela deixou de ser local para ser global, onde, efetivamente, a tecnologia assumiu proporções bastante grandes no nosso cotidiano e no cotidiano das empresas, né? Efetivamente, o modo de se fazer negócios se modificou e se modificou de uma maneira bastante acentuada. Então, aquele sentimento de vulnerabilidade, aquela confiança por vezes até excessiva do empresário nacional, hoje não tem lugar. Hoje não tem lugar porque o mundo mudou muito, as lógicas de negócio se alteraram de maneira bastante significativa e o processo de derrocada de uma companhia já não se mede mais em anos, em meses, se mede em semanas. Quer dizer, decisões erradas implicam numa resposta imediata. A empresa efetivamente pode ir a uma situação muito mais difícil em questão de semanas. Então, é necessário uma análise muito diferenciada do panorama da crise e da gestão de crise. No Brasil, efetivamente, estamos atravessando um momento de muita dificuldade e esta dificuldade ela vem se refletindo na sucessiva divulgação de indicadores econômicos ruins. Essa realidade, ela não é mais uma realidade que está distante de nós, é uma realidade que atinge a mim, ao telespectador, a um parente, enfim. Todos nós hoje somos tocados por essa situação de adversidade econômica. E as empresas que provêem
a atividade econômica, provém o emprego, são especialmente tocadas naquilo que nós denominamos como a incidência da crise financeira. A crise financeira nada mais é do que uma situação caracterizada pelo estrangulamento do fluxo de caixa da companhia no curto prazo e que ameaça a operacionalidade e a continuidade dos negócios. Ou seja, há uma pressão no caixa da companhia, essa pressão é de tal sorte, de tal magnitude, que chega mesmo a ameaçar o dia a dia, chega mesmo a ameaçar a solvência da empresa e a sua continuidade, a sua possibilidade de efetuar o pagamento das suas obrigações, seja com fornecedores, seja com instituições financeiras e até mesmo com funcionários, quando a crise é mais aguda. Então, o estrangulamento do fluxo de caixa, ou seja, uma avalanche de obrigações ao mesmo tempo exigíveis no caixa da empresa, acabam por tornar a sua vida muito difícil, acabam por redundar, muitas vezes, até na paralisação das suas atividades. Então, esse estrangulamento do fluxo de caixa, essa crise financeira, conforme a definimos agora, ela exige, para que a empresa possa seguir adiante, para que a empresa possa prosseguir com as suas atividades, um tratamento. E esse tratamento ele tem que ser muito detido, tem que ser muito técnico e tem que ser muito guardado de cuidados e efetivamente implementado de uma maneira muito segura. Então, no dia a dia das empresas, a dificuldade ela advém e muitas vezes o empresário acostumado ou nessa ambiência, nessa negação, acaba por não se dar conta dos sintomas da crise. O que nos parece óbvio, o que pode parecer óbvio ao telespectador, a quem está nos assistindo, a qualquer pessoa com senso comum, para o empresário, muitas vezes, no calor da situação, não é tão óbvio. Dentro daquele otimismo, dentro daquele espírito empreendedor que caracteriza o empresário brasileiro, não raramente se costuma relativizar alguns problemas e acaba se convivendo com algumas questões, algumas deformidades, algumas idiosincrasias. Porém, a superveniência de algumas situações, independente do otimismo, independente do espírito empreendedor, independente da natureza empreendedora da circunstância, algumas ocasiões, algumas circunstâncias ensejam a caracterização de uma crise. A primeira delas é quando a companhia apresenta reiteradamente uma tendência de queda nos lucros ou prejuízos sucessivos. Não estamos falando aqui de um prejuízo episódico, um resultado infeliz de maneira episódica. Nós estamos falando daquilo que os economistas chamam de tendência, ou seja, quando se instaura na companhia uma tendência, quando a operação apresenta de maneira reiterada ou prejuízos sucessivos ou uma tendência de queda nos lucros de modo a deprimir de maneira expressiva os resultados. É também um outro sintoma da crise quando a empresa passa a acumular passivos fiscais, quando no afã de fechar suas contas, a empresa não consegue recolher os seus tributos, não consegue adimplir com as suas contas. E, infelizmente, na nossa cultura, e isso é de se lamentar, o endividamento fiscal, o tratamento da questão fiscal, o relacionamento com o Estado,
foi sempre bastante negligenciado e a primeira coisa que o empresário deixa de recolher, a primeira obrigação inadimplida pelo empresário é a obrigação fiscal. E assim, há também o aparecimento de uma crise quando uma empresa passa a acumular passivos fiscais, ou seja, ela deixa de ter a capacidade de solver a sua dívida fiscal cotidiana, deixa de poder recolher os seus tributos normalmente e passa a acumular uma dívida fiscal. É também sintoma de uma crise quando a empresa passa a acumular passivos bancários expressivos destinados ao capital de giro. Ou seja, a companhia não consegue girar de uma maneira adequada, tem que tomar dinheiro no mercado para fechar as contas. Isso até é aceitável em alguns episódios específicos. Porém, quando isso se torna uma tendência, quando o endividamento bancário acaba se desgarrando da operação, nós temos claramente um indício de que há uma crise. Finalmente, uma crise pode ser caracterizada também pela inadimplência da companhia com seus fornecedores, ou seja, ela já não recolhe imposto, ela já não consegue mais alavancar as suas contas na rede bancária, não consegue mais os recursos necessários para girar e acaba atrasando o pagamento dos seus funcionários. E, por último, na última escala dessa situação, quase que num ambiente de degradação total, a empresa atrasa o pagamento dos seus funcionários. Ora, senhores, caros telespectadores, não há a menor dúvida de que a prevalência de apenas um desses sintomas implica na caracterização de uma crise. E quanto mais desses sintomas estiverem presentes na operação, maior será, mais aguda será a crise. E, infelizmente, a nossa cultura, o nosso jeitinho brasileiro, a nossa criatividade, que é tão boa para algumas coisas, mas também nos deixa um pouco conformados a algumas circunstâncias. Então, não raramente, empresas convivem com situações como essas ao longo de anos. E o paralelo que se faz é com a saúde. Quer dizer, havendo um sintoma, quando não tratado, a tendência é que a doença se agrave. Isso se dá na nossa saúde pessoal e se dará também na saúde da companhia. Havendo qualquer sintoma, havendo uma anomalia, se o empresário não procura corrigir essa anomalia, acaba se conformando a ela, acaba se amoldando a essa situação, quando a situação se agravar, mais custoso será a reversão. E quando nós falamos de custo, nós não estamos falando apenas de custo financeiro, nós estamos falando de custo emocional. Na medida em que a crise financeira, desafia não só aspectos objetivos da operação, mas desafia a própria sobrevivência de toda uma comunidade que está ali envolvida, né? Então, temos funcionários, temos fornecedores, temos uma série de interessados que na doutrina se chamam de stockholders, que são os interessados no processo de superação da crise. Quanto mais se demorar para agir, maior será o custo, tanto financeiro quanto de desgaste, quanto emocional a todos envolvidos no processo. Então, é fundamental que o empresário tenha claro a existência da crise, saiba efetivamente reconhecer uma anomalia e, em seguida a esse reconhecimento, agir e implementar medidas corretivas. E como se deve proceder diante de uma situação de crise? Como reverter isso, na verdade? Bom, a resposta não admite algo
sintético. A resposta é bastante complexa e eu vou tentar conversar com vocês sobre como tratar essas situações pontuais uma vez que elas sejam efetivamente identificadas. O primeiro conceito que eu gostaria de compartilhar com vocês é que a gestão de crise nunca admite um trabalho simplista. A crise, ela só pode ser debelada através de um trabalho multidisciplinar. Não há como se atuar numa situação de crise a partir do gabinete do gestor financeiro ou a partir da verve do advogado que representa a empresa numa recuperação judicial ou a partir de uma eficiência produtiva obtida na planta. Quer dizer, tudo isso é necessário, porém, tudo isso só é eficaz se for feito de maneira concomitante. Se todas as variáveis forem colocadas em curso, forem efetivamente implementadas num trabalho que eu chamo de um trabalho multidisciplinar. Então, é fundamental para que se saia da crise a atuação multidisciplinar, envolvendo nessa multidisciplinariedade aspectos comerciais, aspectos produtivos, aspectos jurídicos e aspectos financeiros, evidentemente. Antes de falar das ferramentas propriamente ditas, eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos necessários que o telespectador, o empresário, quem nos assiste, deve tomar cuidado ou deve requerer atenção numa ambiência de crise, numa situação de crise. Então, é necessário, para que se saia de uma situação de dificuldade, além de uma atuação multidisciplinar, um diagnóstico preciso da situação. Novamente se impõe a analogia com a nossa saúde física. Quando você vai ao médico, o médico, para recomendar alguma coisa, tem que entender a natureza do seu mal, tem que entender do que você está sofrendo. E, não obstante a gente tenha sintomas, para erradicar a crise, temos que ter um diagnóstico bastante preciso. E como o trabalho é multidisciplinar, ou seja, todas as especialidades, todas as vertentes da companhia devem convergir para um processo de superação, o diagnóstico também o é. Então, o diagnóstico, necessariamente, ele tem que ser multidisciplinar. O diagnóstico tem que entender a natureza da dificuldade em todas as suas matizes, em todas as áreas da empresa. Então, são necessários elementos de avaliação de natureza comercial. A empresa tem que analisar quais são os seus principais clientes, quais são os seus principais produtos. Não raramente a empresa tem um mix de produtos extremamente extenso que gera setups de máquina. Setups para o ouvinte que não está familiarizado, é o tempo de troca de máquina de um produto para o outro. Quando se tem muitos produtos, infelizmente não se tem uma produtividade muitas vezes tão grande. É necessário uma análise dessa natureza, é necessário que a empresa entenda e compreenda adequadamente o mercado no qual ela está inserida, é necessário que se levante também aspectos da sua operacionalidade, da sua produção. No caso de uma indústria, são necessários levantamentos acerca da sua capacidade instalada, se há gargalos de produção, se não há gargalos de produção, quais são os lead times. De novo, um termo técnico, lead time é o tempo que media a entrada da matéria-prima até a saída do produto final. É necessário que isso seja medido para dimensionar capital de giro.
é necessário que seja medido também a explosão de necessidades, ou seja, que aquela determinada indústria, no caso das indústrias, requer de matéria-prima para o seu giro. É importante que se avalie de uma maneira muito clara o turnover da operação, ou seja, o giro de funcionários, porque custa muito à empresa não só recrutar, mas como treinar os seus funcionários. Na medida em que há uma rotatividade muito grande, perde-se competitividade, perde-se muito no dia a dia da companhia. É necessário que se avalie a política de benefícios, a motivação desses funcionários. É necessário também que se avalie a política de estoques, logística e suprimento, a existência de estoques mínimos necessários para girar a companhia. Tudo isso que lhes falo é evidentemente aplicável a uma indústria. No caso de uma empresa comercial ou no caso de uma empresa prestadora de serviços, obviamente que o processo é muito mais simples e muito mais assertivo, não há necessidade de uma complexidade tão grande. Ainda na questão produtiva e na questão da política de estoques, é necessário analisar o número de itens que a empresa compra, como racionalizar isso, as questões de logística e, principalmente, é importante também uma análise profunda dos demonstrativos contábeis. E aqui nós temos mais uma peculiaridade do empresário, especialmente do empresário médio, que graças a Deus vem mudando, né? A contabilidade no Brasil muitas vezes era olhada como um encargo, quer dizer, como algo, como uma obrigação fiscal, não como uma ferramenta de gestão. Até por conta de um aperfeiçoamento tecnológico, até por conta de um avanço na rotina e no dia a dia das companhias, hoje a contabilidade passa cada vez mais a ser uma ferramenta de gestão. Como é a sua natureza? A contabilidade existe para espelhar o dia a dia da companhia e os seus resultados. Infelizmente, não há muitas vezes um cuidado tão grande na gestão da rotina contábil, especialmente nas empresas que estão em dificuldades, o que não deixa de ser uma coincidência, uma coisa acaba se aliando à outra. Porém, há uma necessidade muito grande de se entender o momento que a empresa vive, quais são os seus indicadores financeiros, qual o comportamento. Existem alguns índices, como a despesa financeira, que nós olhamos ao longo dos exercícios, se aumenta, se diminui. Existe um outro índice bastante importante, chamado CPV, que é o custo do produto vendido, que em linhas gerais é a matéria-prima, mais os custos envolvidos na fabricação. Há o comportamento também das despesas administrativas, despesas comerciais, enfim. Tudo isto é comparado ao longo dos exercícios e você tem uma ideia da trajetória da companhia, o que está acontecendo efetivamente na companhia e como interpretar esses indicadores. Então, se o CPV está aumentando, ou a matéria-prima subiu muito, ou o preço praticado deixou de acompanhar o reajuste dessa matéria-prima e houve indiretamente uma perda de receita. Quer dizer, tudo isso, toda a análise das demonstrações financeiras é um instrumento bastante importante para se conseguir efetivamente a sublimação da crise. E uma vez que se tenha uma análise clara do que está acontecendo, nós não podemos ficar contemplando essa análise.
a necessidade de induzir o processo, a necessidade de uma ação, como falei, de várias ações coordenadas que juntas vão propiciar a superação da dificuldade. De uma maneira muito clara, é necessário um diagnóstico preciso daquilo que está acontecendo, é necessário uma ação multidisciplinar, e é necessário isenção e, na grande parte das situações, é necessária também a credibilidade no mercado financeiro para se alavancar processos de obtenção de capital novo. Quanto ao diagnóstico, a analogia que fiz agora há pouco me parece bastante clara, né? Analogia com a nossa saúde. Nenhum médico vai prescrever medicamento algum sem diagnosticar a doença. O mesmo se dá na empresa. Então, é necessário um diagnóstico preciso. É necessário também uma atuação multidisciplinar, porque, como também já disse aqui, não há como superar um momento de dificuldade sem uma ampla maioria de esforços congregados num único fim. É necessário também isenção. E aqui a gente vai na contramão do empreendedorismo. Se por definição o empreendedor é um apaixonado pelo seu negócio, num momento de crise, num momento de dificuldade, o que se exige é o contrário, é isenção, é cabeça fria, é reflexão, é a adoção de medidas saneadoras que muitas vezes nos contrariam, que têm, como disse, um custo emocional bastante grande. Então, muitas vezes tem que se dispensar funcionários, muitas vezes tem que se tirar de linha produtos, muitas vezes tem que se repensar a estrutura, enfim. Há uma série de necessidades, há uma série de ações que precisam ser colocadas de uma maneira muito inflexível, de uma maneira muito dura, pois, do contrário, não há como superar a crise. E, finalmente, muitas das vezes, eu diria que pela minha prática, a maioria das situações de crise exige capital novo, exige mais dinheiro para você poder superar o momento de adversidade. E para obter mais dinheiro é preciso o diagnóstico, a atuação multidisciplinar, a isenção e a credibilidade. Aqui reside um problema muito sério que muitas empresas acabam esbarrando nele. O mercado financeiro não tem por que, muitas vezes, conceder mais dinheiro a quem vem administrando, a quem causou a dificuldade. Então, o empresário acaba tendo uma barreira no dia a dia, tendo uma barreira junto às instituições financeiras. E, normalmente, é necessário que o empresário recorra a companhias de consultoria, como a minha e como outras tantas que existem. As grandes empresas de auditoria também têm divisões recovery, também têm divisões de recuperação, Price, Ernst Young, KPMG, enfim, e outras tantas. Há até uma organização internacional, da qual eu faço parte, chamada TMA, que é a Turnaround Management Association, que congrega companhias que se dedicam a reestruturar empresas. E, normalmente, o mercado financeiro vê com melhores olhos quando o processo de reestruturação está sob cuidados de uma empresa de consultoria. Na verdade, essas empresas de consultoria acabam fazendo, entre aspas, a governança corporativa da empresa em crise, o que talvez não seja a melhor das soluções, mas é aquilo que se apresenta, especialmente num país com uma oferta de crédito muito ruim, como é a realidade brasileira.
Uma vez entendida a natureza da dificuldade, as ações elas têm que ser vocacionadas num único sentido, numa única direção. Então, todas as ações implicam no desafogo do fluxo de caixa da empresa no curto, curtíssimo e médio prazos, na diminuição da estrutura e, como lhes disse, na obtenção de novos recursos. O desafogo do fluxo de caixa do dia a dia, o alongamento da dívida, ele pode ser feito de duas formas. Ou ele pode ser negociado, então cada um dos credores é procurado e é efetivamente persuadido com os argumentos da empresa para que se sensibilize e consiga alongar a dívida de modo a que ela seja paga, ou pela via judicial, através do requerimento de uma recuperação judicial, e eis aqui o surgimento do direito recuperacional, o tema do nosso encontro hoje. Pela via negociada, há uma dificuldade bastante extrema, uma dificuldade bastante importante, que é você persuadir, muitas vezes, centenas de interlocutores com as suas mais variadas matizes, com seus mais variados interesses, a aderir a um programa de alongamento da dívida que eles, na verdade, não sabem se vai dar efetivamente certo. É um caminho importante, é um caminho necessário, é um caminho que vale a pena percorrer, porém, em situações muito complexas ou em grandes casos, normalmente não se tem muito sucesso percorrendo essa via. Com fornecedores, há até um razoável entendimento, porém, quando chegamos aos credores do mercado financeiro, os fundos de direitos creditórios, os bancos e os demais credores financeiros, nós temos uma dificuldade bastante grande, que é a impessoalidade que marca essa relação. No caso do fornecedor, o fornecedor serve àquela companhia muitas vezes ao longo de anos, muitas vezes ao longo de décadas até. Então, há um vínculo de comercial, evidentemente, mas não deixa de haver um vínculo de consideração, de respeito, de aliança na acepção da palavra. Então, para fornecedores, muitas vezes, este sacrifício é palatável. Agora, para o mercado financeiro, na imensa maioria das vezes, esse sacrifício não é palatável e a lógica é bastante imediatista. O que vai definir, na verdade, uma via ou outra, se a empresa vai optar pelo alongamento da sua dívida de maneira negociada ou pelo requerimento de uma recuperação judicial, é a necessidade, ou seja, se determinada empresa tem um passivo de 100 e a sua geração de receita, o seu lucro líquido é 5, se ela alongar essa dívida em 20 meses, ela conseguirá pagá-la, então, certamente, não se faz necessário o requerimento de uma recuperação judicial. Já quando esta empresa deve 500 e sua geração de resultado é 5, ela demoraria, em tese, 100 meses para pagar a sua dívida, isto sem o custo do serviço da dívida, ou seja, sem os juros. O que é bastante, convenhamos, o que é bastante difícil conseguir pela via negociada. E nesses casos, onde há uma desproporção entre a necessidade da empresa
de alongar o seu passivo e a possibilidade fática, a possibilidade desse alongamento ser aceito, quando não há o casamento dessas variáveis, quando as coisas são muito divorciadas, a empresa tem que requerer uma recuperação judicial. E existe um número mais ou menos mágico para isso. As instituições financeiras têm um raciocínio muito próprio. O raciocínio delas, na verdade, é quanto tempo ela vai reaver o dinheiro emprestado se ingressar em juízo, se efetivamente optar por medidas constritivas contra a empresa em dificuldades. O judiciário, embora venha se modernizando, ainda é bastante moroso no Brasil. Porém, cumpridas todas as instâncias, tem-se que se consegue um pronunciamento definitivo em 5 anos. É um númerozinho que perpassa aí o mercado financeiro, os departamentos de reestruturação de dívida dos bancos e de alguns fundos. Quando a necessidade de alongamento, quando a empresa pede o alongamento da sua dívida em até 5 anos, é grande a possibilidade de se obter esse alongamento pela via negociada. Quando o prazo necessário excede esse número, quando há necessidade de um alongamento por prazos superiores a 5 anos, infelizmente, os bancos não costumam ser tão flexíveis. Embora essa seja uma realidade que está mudando, mas ainda temos um viés, quer dizer, esse, na minha prática, é o que marca a decisão da opção pela recuperação judicial ou não, passa por isso, quer dizer, em quanto tempo eu consigo pagar a dívida? Se eu consigo pagá-la num prazo aceitável para a comunidade, especialmente para a comunidade financeira, vamos optar, evidentemente, pela via negociada. Se não, não podemos assistir solenemente a empresa quebrar, não podemos assistir solenemente a algumas dezenas, às vezes centenas, às vezes milhares de famílias perderem o seu sustento. Quer dizer, aí o interesse maior, que é algo congregado, que é algo agasalhado, que é algo incorporado na lei de recuperação judicial, na nova lei de falências, o interesse social prepondera sobre o interesse particular e, nesse caso, é necessária a mediação do Estado através do judiciário para compor esses conflitos. Quando o viés da operação, quando a necessidade de alongamento se dá pela recuperação judicial, é muito importante que este instrumento seja tido não como um fim em si mesmo, mas sim como uma ferramenta para o processo de superação. Muito bem. Isso tudo colocado na linha do tempo, nós temos o seguinte: determinada empresa experimentou uma dificuldade, fez um endividamento que não pode arcar com ele, criou uma situação de extrema dificuldade e agora, através de um pedido de recuperação judicial, tem uma chance de redesenhar a sua história. Porém, essa história não vai ser redesenhada se a empresa apenas pedir recuperação judicial. A recuperação judicial, ela é meio, ela não é fim. Ela vai propiciar um tratamento do passivo. Porém, se você continuar a ter prejuízo, se a sua estrutura de custos continuar muito grande, se a empresa permanecer desalinhada, se os resultados contábeis não forem revertidos, se a empresa continuar a apresentar exercícios, continuar a apresentar prejuízos, ela vai quebrar com ou sem a recuperação judicial. A recuperação judicial não é uma panaceia, não é um milagre, não é, não é efetivamente algo mágico. E a recuperação judicial, ela pode ser melhor sucedida
a chance de superação, a mortalidade das empresas que ingressam em recuperação judicial, ela é muito menor para aquelas que efetivamente preparam o processo, sob o aspecto contábil, sob o aspecto da sua performance futura, da sua operação, ajustando-a, enfim. A mortalidade da companhia será muito menor se a companhia traçar um plano e se ater a este plano, não entender a recuperação judicial como um fim em si mesmo. E a nova lei, ela traz uma série de modificações à lei anterior. A lei anterior, ela permitia basicamente 3 tratamentos à dívida. Na antiga concordata, que era um instrumento que disciplinava o endividamento ou socorria as empresas em dificuldades, a concordata ela tinha 3 modalidades. Ela era remissória, quando dava descontos, dilatória, quando dava prazo para pagamento, ou mista, quando as duas coisas aconteciam. Hoje, o judiciário, hoje a nova lei, apresenta para a empresa em dificuldade um arsenal imenso, um arsenal muito grande de alternativas para que reorganize o seu negócio. Então, hoje a empresa pode entregar ativos para os credores, ela pode segregar unidades de negócio, pode constituir sociedades de propósito específico com ativos e partilhar isso com os seus credores na proporção de cada um dos créditos. Ela pode conceder descontos, ela pode conceder prazos, enfim. É um arsenal bastante grande de soluções que a nova lei permite. E essas soluções, todas elas têm que ser coordenadas e todas elas, repito, isso é muito importante para quem está nos assistindo. Isso só faz sentido se você tiver uma operação saudável. Não adianta você colocar uma ponte de safena e continuar fumando, continuar efetivamente bebendo alucinadamente, que o resultado virá. Então é preciso um ajuste. Tudo parte do pressuposto de que a empresa vai se reinventar e vai ajustar as suas atividades. Porém, o instrumento é bastante valioso e, diria mesmo, vital para as companhias que se debatem com dificuldades de natureza financeira e de natureza momentânea. E o grande aprendizado, efetivamente, que se leva de situações como essas, de situações extremas, quando a perpetuidade da companhia é desafiada, quando o dia a dia da companhia é desafiada, quando o sustento de dezenas, centenas, às vezes milhares de famílias é desafiado, o que efetivamente temos que ter em mente é a natureza social da companhia. Então, o empresário, embora seja dono daquelas cotas, aquela companhia tem uma finalidade muito maior. E a lei assim o entende, e a lei quer oferecer uma possibilidade de recuperação, quer oferecer uma possibilidade de reestruturação para essa companhia que está em crise. Na verdade, a crise financeira, ela é uma circunstância onde todos os agentes têm razão. É curioso isso. Quer dizer, como é que a gente pode ter um conflito de interesses onde todos têm razão? O fornecedor tem razão em querer reaver o seu fornecimento, o empregado tem razão em querer o seu salário em dia, o fisco tem razão em exigir o tributo, o banco tem razão em querer o retorno do capital emprestado. Porém, o exercício de todas essas razões de maneira concomitante acaba por inviabilizar a companhia e acaba
por não entregar nada a ninguém. Então é necessário que se medie isso, é necessário um trabalho muito forte no sentido de prover uma reestruturação e quebrar, muitas vezes, sim, quebrar compromissos, para que eles possam ser refeitos de maneira que possam ser cumpridos no futuro. Sempre lembrando a quem nos assiste, ao empresário, que muitas vezes uma crise financeira é sim de responsabilidade, não vou dizer de culpa, culpa é um termo, até uma noção até um pouco infantil, mas há uma responsabilidade sim do empresário, mas muitas vezes há uma conjuntura adversa, há uma questão circunstancial, há uma série de razões que levam à dificuldade. E é preciso que se encare esse processo de uma maneira muito racional, de uma maneira muito clara e isenta de julgamentos. Aqui nós temos um viés de capitalismo sem risco, ou seja, o sujeito pediu recuperação é bandido, não pagou as contas é desonesto, quando na verdade a coisa é um pouquinho maior. E em nações capitalistas muito mais avançadas, a crise faz parte da trajetória de uma companhia. Muito poucas organizações no mundo não tiveram em algum momento a sua perpetuidade ameaçada. Então é necessário isenção, é necessário um trabalho bastante técnico, é necessário bastante equilíbrio para mediar todos os interesses em conflito e é necessário, acima de tudo, uma condução segura, uma condução consequente desses processos de superação. O tempo é bastante exíguo, eu poderia ficar falando aqui por muito mais tempo, mas infelizmente temos uma limitação. Eu espero que tenha sido útil, agradeço a oportunidade e desejo a vocês uma boa noite e reitero aqui os meus cumprimentos a todos os telespectadores. Até logo.